Consegue me ouvir? Agora sim, Bruno. Agora ótimo. Maravilha. Deixa eu aumentar aqui. Então, meu querido, prazer. Sou o Bruno. Prazer é todo meu, cara. Prazer é todo meu. É bom quando entra alguém assim que tem alguma coisa para contribuir com a live, conversar com a galera. Sempre é muito bom. Manda ver aí. Maravilha. Então, eu vi você falando sobre a questão do Dória e a ração, aquela ideia extremamente boba, idiota, tola e perversa dele, né? E eu me lembrei da política da arquitetura anti-mendigo. E essa é uma coisa que passa sutil às vezes aos olhos das pessoas. Então, como que acontece? Muitos governos de direita, e eu nunca vi governo de esquerda fazendo isso, mas os governos de direita, eles colocam, por exemplo, embaixo das pontes, pedras pontiagudas para os mendigos não ficarem embaixo das pontes. E essas arquiteturas, elas são muito sutis. Por exemplo, a praça pública linda e maravilhosa. Aí as pessoas veem uns bancos da praça lindos, só que os bancos que têm a alça de mão no meio do banco, não é? Ela não é colocada de um valor estético, é colocada para que o mendigo não durma e deite no banco. Então a gente vê isso acontecendo não só por meio de políticas públicas, mas também no meio privado, bancos, por exemplo, Itaú e afins, eles colocam um monte de gradil na beirada da sua agência, pontiagudo, para o mendigo também. Fica por Caramba. aí essa questão. Olha, isso passa despercebido, porque realmente a gente acaba não notando isso. Eu vejo realmente os bancos, principalmente no centro de São Paulo, o banco ele não é inteiro, realmente ele tem alguma coisa no meio, mas eu nunca imaginaria, nunca me passou pela cabeça que fosse isso. A gente acaba passando de fato desapercebido dessas questões. Exatamente. Caramba, olha, e realmente faz todo sentido, realmente faz Eles todo fazem isso. sentido isso que eles fazem isso para que e essas pessoas vão para onde? Exatamente. É totalmente perverso, porque. E eu sou de cidade do interior, embora eu more agora na cidade de São Paulo, capital. Mas no interior eles tinham um péssimo costume, extremamente perverso. De madrugada eles pegavam peruas da prefeitura com a força policial, pegavam um monte de moradores de rua, colocavam dentro dessa perua e levavam para a cidade vizinha. A cidade vizinha poderia devolver para a mesma cidade ou levar para outra cidade e vai empurrando, porque eles não estão preocupados com políticas públicas de salvar, acolher essas pessoas em suas condições. Eles estão De preocupados em deixar. ressocializar. Exato. Como o Dória fez, né? O Dória, quando o prefeito saiu higienizando, e isso é nojento, higienizar a cidade. Saiu pintando grafite daquele cinza tosco, né? Sim, Extremamente cruel e sim. perverso. Parecendo um cemitério a cidade, fica parecendo um cemitério, cara. Exatamente. E aí você vê que a direita e as políticas públicas da direita não estão preocupados, de fato, em resolver os problemas em sua nascente raiz. Eles querem embelezar para atender uma demanda justamente burguesa, extremamente elitista. Você vê no Rio de Janeiro, por exemplo, na época das Olimpíadas, no período da Copa, aqui mesmo no Brasil também, é comum nas estradas que elas tinham um acesso visível para que as pessoas olhassem as periferias, colocavam imensos outdoors, né? Peraí, meus gatos brigando. Eles colocavam, eles colocavam outdoors assim, de propagandas e publicidades, né, a respeito do Brasil, dos eventos, mas não é um marketing para você mostrar o Brasil, é para não mostrar o verdadeiro Para Brasil, não então ocultar mostrar a o favela. verdadeiro. Para não mostrar o Então, verdadeiro Brasil. Caramba, é era verdade. terrível, é de uma perversidade. Tem um texto que muitas pessoas, quando leem, as pessoas se aterrorizam. Mas já viu aquela história do Gulliver, o gigante, daí tem os homenzinhos pequenininhos que eles vão lá e prendem o gigante Gulliver. Acho que a Disney fez um filme sobre isso. O autor, eu não me lembro o nome do autor agora, mas o autor do Gulliver, da sua época, ele escreveu um manifesto que era irônico e sarcástico, ácido o suficiente para atingir as elites, porque a pauta daquela época era: existem muitos pobres, né, mendigos, eles chamavam, nas ruas. E as pessoas, cada burguês e cada parte da elite dava uma ideia de como lidar. E as ideias eram mais ou menos nesse nível, né? Tirar dali, né? Fechar. Por exemplo, quantas igrejas eu não conheço aqui no Brasil que são igrejas católicas, eu vou falar da igreja católica porque é a que eu mais percebo, que tem praças que tinham chafariz e tudo mais, cercaram as praças para evitar
a entrada de moradores de rua. Tipo, uma igreja católica, de princípio de tentar resolver os problemas sociais e a comunidade pobre, faz isso, né? Então, esse autor do Gulliver, o que que ele fez? Ele fez um manifesto extremamente satírico da melhor maneira de como resolver isso. Então, o que que ele fala? Ele fala assim: a gente pode fazer o seguinte: a gente pega um casal de mendigos, coloca numa instalação, faz eles procriarem. E aí a gente pega as crianças que nascerem, porque a carne delas é fofinha, é suculenta, e a gente começa a parar de abater os bois para começar a abater essas crianças, para dar uma finalidade aos mendigos, e a gente começa a se alimentar de carne humana das crianças, filhos dos mendigos. E aí ele faz uma descrição de valor nutritivo, e é extremamente irônico, extremamente sarcástico, ele não está falando a verdade. Só Uhum. que isso chocou a sociedade naquela época, não é? Porque vai contra a mínima ética que eles têm, mas uma ética aristocrática de, para eles é abominável comer carne humana, justamente porque isso corresponde a tribos canibais e não civilizadas, como eles colocavam. Então, assim, é muito legal porque tem gente que lê esse texto e acredita que o autor ele está realmente defendendo essa ideia. Ele está expondo ao exagero, né? Sim, sim. Tem um termo que se chama reducto ad absurdum, né, que uma ferramenta retórica que a gente reduz ao absurdo o pensamento que já é absurdo. A gente eleva a natureza do absurdo para escancarar a hipocrisia. Então, assim, só queria entrar mesmo para dizer isso. A gente tem que ficar muito atento com esses detalhes que acontecem na nossa sociedade. Parece que é um planejamento arquitetônico bonito para revitalizar uma área. Pelo contrário, muitas vezes pode ser, mas dentro disso há uma arquitetura perversa que tenta limitar cada vez mais o acesso mínimo de chão para a pessoa que mora na rua dormir. Um banco Pessoas que mais pobres. seja. Exatamente. Não Realmente. querem resolver, querem Não, cara, espantar. isso que você falou faz todo sentido. Tinha um programa antigamente, que é o Sai de Baixo, você deve saber, Nossa, hein? e que as pessoas são muito ruins de interpretar as coisas, né? Porque é o seguinte, o Sai de Baixo era a burguesia já falida, toda quebrada, tal, mesmo assim com aqueles preconceitos enraizados ali nas suas almas. E assim, os brasileiros, olha, nós temos o Caco Antibes hoje na presidência da República do Brasil, né? Nós temos hoje um Caco Antibes e assim, as pessoas elas não veem aquilo como uma crítica. Não Elas é. têm aquele programa como uma verdade, mas aquilo é uma crítica que está sendo feita à sociedade burguesa, né? Exatamente. Exatamente. E o Sai de Baixo, ele se passa, né, teoricamente, né, no Largo do Aroche, que fica perto do Campos Elíseos, em São Paulo. Sim, São comunidades extremamente pobres. pobres, Extremamente né? pobres. Cheio Então, de assim, é uma bolivianos, crítica tudo. muito refinada ali do Miguel Falabella, e as pessoas não entendem. E o jargão pegou, né? Tem horror a pobre. E Tem não horror. entenderam, riram, né, E o pior é usaram. você ver, pobre tendo horror a pobre, que tem, sabia? Exato, exatamente. Puta merda, cara. Não, é Eu, horrível. E aí você vê isso que essa ideia idiota do Dória. O Dória, pelo amor de Deus, quando ele vai fazer essa ideia idiota de fazer uma ração, é a ração. A ração para as pessoas em condição extremamente de vulnerabilidade que estão na rua é como se fosse uma manifestação teórica da arquitetura anti-mendigo. Então, assim, eu vou pegar um monte de frutas e coisas que estão para vencer ou que estão com começo de estado de apodrecimento, vou triturar, desidratar e vou dar para eles comer. Então, assim, dar fruta e comida ou criar uma política pública de, no lugar de jogar qualquer árvore na cidade para tentar uma arborização, colocar árvores frutíferas. Gente, por que que a gente tá no Brasil? Você quer colocar árvore para a gente manter a pauta do florestamento e, de fato, ter árvores dentro dos núcleos urbanos que sejam árvores frutíferas. E isso foi já debatido em várias gestões. Por exemplo, a árvore frutífera já fornece alimento no pé. Mas sabe por que não querem árvores frutíferas? Porque os burgueses e a elite não quer que o chão da frente do seu apartamento fique grudento com as frutas que caem do pé. que cai do É pé, isso. É isso. justamente. Mas é Foda-se a justamente fome. isso. Eu só não quero que fique sujo na hora que eu sair de casa. Tipo, o burguês não come na rua, não come na calçada. Ele só anda segundos até entrar na portaria do seu prédio. Ah, não quero que Até fique entrar, né? grudento. É Tipo, verdade. sério. Sério. Entende? É ridículo. Então, Isso assim, é. tem toda uma arquitetura. E é uma coisa interessante, tem muitos artigos, né, que se você colocar arquitetura anti-mendigo ou coisas desse gênero, dessas palavras, você vai encontrar muita coisa. Tinha um amigo meu que ele fez um TCC, ele é da arquitetura,
E ele fez um TCC exatamente sobre esse ponto. E a gente não é só isso, assim, é muito sutil esse grau de violência. Por exemplo, quando eu tenho um shopping, né, e aquela área do shopping, ela foi doada, né, emprestada pelo poder público para que tenha um centro comercial chamado shopping, e quando eu vejo que o estacionamento também foi doado, e o estacionamento é pago, e aquele É pago. território está sendo usado para a elite continuar arrecadando dinheiro e não é um terreno utilizado para finalidade pública de desenvolvimento social, eu tenho outra violência também. São muitas as violências sutis Caramba, acontecendo a todos os momentos. preciso ler sobre isso, cara, porque olha, isso que você me traz aqui é uma visão extremamente correta, é uma coisa que existe mesmo, a gente olhando, a gente percebe, é que a gente passa desapercebido, como eu já disse, porque afinal de contas, eu saio da minha casa para o meu trabalho, assim, quando eu saio, eu vou, às vezes, em locais como shopping e tudo, mas a gente não percebe essas coisas, né? É meio que Exato. estão lá, mas a gente É, está tão acostumado que a gente não olha com essa ótica, né? A gente acaba não olhando com essa ótica. E aí, quer dizer, precisa se saber mais sobre isso, né? Precisa se saber sim. mais. E eu realmente, coisas que eu não sabia, e assim, não fazia a menor ideia. E Tá essa no dia a parte dia, né? A gente. Quer ver é como uma outra? Olha só, Brasil, país tropical, né? O Brasil é uma anomalia. Tem um livro, cara, que eu já até te recomendo, que ele foi escrito por um professor da USP, Roberto Chivardes, o nome dele. É muito difícil pronunciar o nome dele, escrever é pior ainda, mas o título do livro é fácil. Eles são duas partes. Então a gente tem Ao Vencedor as Batatas, e a segunda parte, né, o segundo livro é Um Mestre na Periferia do Capitalismo. O que que ele vai fazer? Esse cara ele vai fazer uma análise estrutural do século XIX e ele vai usar a literatura do Machado de Assis para entender os contextos históricos que vão guiar a cultura brasileira a chegar onde chegamos até agora. Então, por exemplo, o Brasil já nessa época, o próprio autor ele denuncia, mas a gente já consegue fazer uma análise das perspectivas do Brasil o Brasil não tem uma identidade cultural por conta da, vamos dizer, desordem desde o início das descobertas que aconteceu aqui. Então, no período do romantismo aqui no Brasil, o Brasil ele começou a importar revistas estrangeiras. Todas as vanguardas brasileiras, exceto o naturalismo, são muito importadas. Então, o Brasil ele sempre buscou ser uma Europa nas Américas. Então, importar tudo. E essa questão de usar terno em país tropical é poxa extremamente vida, você está absurdo. sendo real, Entendeu? real. Isso E daí eu sabe o que é o odeio pior? terno, cara. Tipo, você tem um segurança que fica de pé na frente de uma loja com um terno, calor desgraçado, o cara Com suando. calor. Entende? Puta incoerência. E outra coisa, o pior de tudo é a institucionalização dessa formalidade de perspectiva aristocrata europeia, que é o pobre precisa ir a um fórum e ele precisa porque ele tem um processo lá que ele precisa resolver alguma coisa. Dependendo do setor do fórum, ele não entra sem paletó. Não, é sério. Um pobre e paletó são duas coisas que estão distantes. Então eu vou Sim. impedir o acesso público de direito do meu cidadão por conta da porra de um paletó, porque eu babo ovo para a Europa? Isso é outro aspecto de violência sutil e silenciosa. Verdade, a gente não percebe. Foi institucionalizada dentro das instituições, dentro dos organismos de Estado, e a gente acaba não percebendo, cara. Mas é Né? verdade, porque, sim, quem nunca foi em um fórum, por exemplo, fórum da Barra Funda, lá tem N coisas que te impedem de entrar naquele lugar, meu. Exato. E é triste Puta demais. merda, você dizendo isso. E o terno é uma coisa que eu sempre me manifestei contra, porque assim, sempre trabalhei em mercado financeiro. Claro, antes de trabalhar em varejo, eu passei daí para cá só mercado financeiro. E assim, era terno, 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 terno. Depois do home office ficou mais tranquilo, mas cara, eu odiava, porque assim, você sai fora do ar-condicionado, assim, aquela coisa te cozinha dentro da roupa, sabe? É uma coisa assim que Exato. não faz o menor sentido num país com temperatura de 35, 37 Exato. graus, você usando uma roupa tão quente, cara. Realmente, Exatamente. É uma coisa assim, realmente. meu, a gente precisa ficar. Eu odeio terno, eu odeio essa cultura. Tem muitas pessoas que falam, nossa, por que que você usa camiseta sem estampa? Pra mim não me sentir um outdoor, né? Eu quero só algo prático pra usar. E eu tô num país tropical, gente. Então, assim, eu sei que as pessoas querem buscar uma roupa que adeque uma seriedade, mas só porque eu tô de bermuda não quer dizer que eu estou aqui sem a minha seriedade e a minha qualidade profissional, não quer dizer nada. Não Não quer é? dizer nada. Então é uma Justamente. coisa assim abominável que as pessoas não pensam, faz parte e segue.
Elas não percebem, nós somos modelados ali num formato e temos que seguir esse formato, e aí quem estiver fora desse formato vai ser criticado, vai ser notado, vai ser, enfim, né, taxado disso ou daquilo. É um país muito complicado, porque somos muito preconceituosos com tudo que é diferente, nós criamos um preconceito, nós criamos ali um olhar diferente, e é uma coisa assim que não faz o menor sentido, né? Para mim, pelo Exatamente. menos, não faz. Para mim, pelo menos, não faz. Eu, quando vejo, pelo menos na estrutura de trabalho da empresa que eu trabalho, as pessoas realmente ali tudo muito iguais, fazendo tudo sempre a mesma coisa, no mesmo formato. Aí chega alguém que fala uma coisa diferente, aí já começam a criticar, vem as críticas, vem aquele apedrejamento, tal, coisa e tal. É uma coisa assim, cara, que realmente precisamos mudar isso, cara. Mudar isso, sei Sim, lá, a partir de agora, essas crianças que estão crescendo, colocar das cabeças delas de que precisa ser diferente, né? Não precisa exato. seguir justamente um padrãozinho ali, né? Porque ninguém é um robozinho, ninguém é uma propriedade de ninguém que precisa ser do jeito que a pessoa quer, enfim. Acho que cada um tem que ter sua liberdade. Eu acho, enfim, você traz coisas Exatamente. muito. Muito bem falado, muito bem falado. Então, assim, é muito triste esses campos de violência que existem na sociedade. A gente tem que transformar os cidadãos da nossa sociedade em pessoas sensíveis e críticas. As pessoas sempre batem na pauta, porque doutrinar para um lado ou para outro. Não é questão de doutrinar. Seja sensível para perceber o que você não percebe. Né? Abrace e abre os olhos para aquilo que as pessoas estão denunciando e você não percebeu. Por exemplo, vou bater no Dória agora. A questão do Dória é extremamente incoerente. Então, o Dória vem como prefeito falando que não ia se candidatar a governador, faz esse processo higiênico da sociedade que lembra muito a eugenia nazista em seus múltiplos aspectos, Exatamente. extremamente violador, extremamente perigoso. Aí ele sai e vai para governador, e todo mundo tá falando, não, mas puta que da hora que ele tá fazendo com a saúde e tal, é o mínimo. O ser humano e o brasileiro tem que parar de louvar o mínimo. O mínimo é o Exato. esperado, tá? Não é heróico, é o mínimo. E esse mínimo, ele está cometendo crime eleitoral. Ele está usando a máquina pública como palanque eleitoreiro, porque ele é um rico marqueteiro que ele quer sim se candidatar a presidente, não para ser mais rico. Claro que ele vai ser mais rico nesse processo, beneficiar todo o grupo Dória, esse grupo narcisista dele. Mas, além disso, além de ele enriquecer sim e conseguir vias mais fáceis para o seu poder econômico e dos seus amiguinhos, ele quer ficar marcado na história dentro da lista dos presidentes. Eu fui um dos presidentes do Brasil. E Sim. assim, população, sério que você vai deixar esse merda chegar aí, como já deixamos um merda fazer isso? Então, assim, é prestar atenção. O que o Dora tá fazendo não é heróico, é o mínimo. Só que ele está usando o mínimo para fazer um joguete eleitoreiro. E É perigoso, na perverso. minha visão, cara, na minha visão, quando o Bolsonaro disse no fórum lá em Davos que o Dória será o próximo presidente do Brasil, seria o próximo presidente do Brasil, e hoje eu vejo ele se contrapondo aí, os dois tentando polarizar entre si, eu penso que o Bolsonaro está fazendo uma campanha velada para que eleja o Dória presidente da República, afinal de contas, deixar tudo na responsabilidade dele, essa polarização, porque eu penso que o Bolsonaro, pode ser que o Bolsonaro esteja fingindo que quer ser presidente em 2022 e chegar em cima da hora e dizer, eu não quero, e deixar para o Dória ficar. Então, isso pode acontecer, porque Pode ser. nós sabemos como é que o marketing funciona. Então, o marketing ele funciona de diversas formas. Ele tanto sensibiliza quanto também mobiliza. Enfim, Exatamente. é uma coisa assim que pode estar por esse lado. E eu penso que a gente tem que tomar cuidado, porque o Dória ele é escória igual o Bolsonaro, ou pior, ou Exatamente. pior. Exatamente. Exatamente porque uma coisa é certa. O Bolsonaro, ele gosta de mostrar uma biografia de o cara espontâneo. Ele fala as merdas dele e Sim, essa sim, é a o tiozão característica do dele. bar, né? Tiozão É, do o bar. tiozão do bar, exatamente. Assim, qual é a. É até terrível de dizer, mas qual é a parte boa de ele ser tiozão do bar? Que a gente sabe exatamente como ele pensa, né? Porque ele não pensa muito, então já dá pra saber. E Já dá para agora o saber. Dória, ele tem máscaras. E aí é perverso. As atitudes são escondidas e o Dória, ele é sim formado em jornalismo e marketing. Então ele é perigoso. Então, assim, o que que eu vejo? Pensando no movimento dialético, histórico dialético, o que que nós temos? É óbvio que uma direita moderada vai ganhar nas eleições de 2022. O que que nós temos? Ditadura, né? Vamos pegar do período da ditadura e fazer um recorte legal. Ditadura, depois o que que vem? Segue governos de direita moderados. Então vai se seguindo isso até que a população canse do movimento moderado por suas ilegitimidades e, de fato, começar a perceber que esse governo moderado não governa para a população pobre. Aí a população deu chance para a esquerda, aí, então depois do governo moderado entra a esquerda. Cansaram da esquerda por um monte de ataques que vieram de todos os lados. E aí o Sim. que, que eles fizeram de novo?
desejaram o extremismo, colocaram a extrema-direita. E foi essa coisa que está acontecendo. E voltou para a extrema-direita, assim como era a ditadura. O movimento é o mesmo. Sai a extrema-direita, entra o movimento de direita moderada. Eu gostaria disso? Obviamente não, mas é o que parece que vai acontecer. Então entra a direita moderada de novo, a população vai cansar de novo da direita moderada e vai dar mais uma chance para a esquerda mais para frente. Então o Então movimento é você cíclico repetitivo. parece cíclico mesmo. Você pensa então que, por exemplo, pode acontecer, eu não sei porque nos Estados Unidos o processo de escolha do candidato é um pouco diferente daqui, porque era para ter Uhum. escolhido, ao invés de Joe Biden, era para ter escolhido o Bernie Sanders, né? E aí, que era um cara mais à esquerda tal, e o Joe Biden, ele é mais tipo Michel Temer aqui e tal. Então, Ele é. então você acha que, tipo, aqui no Brasil vai ser mais ou menos como nos Estados Unidos? Tipo, vai ser um cara tipo Joe Biden que vai ser o próximo presidente? Sim, Tipo isso. sim, sim. É porque assim, você pega, por exemplo, os movimentos dialéticos da história, e aí você consegue ver que não é 100%, não é 100% de certeza. Peraí só, Lucas, para, meu gato aqui. Ele tá perseguindo o outro. Então, assim, a gente consegue ver pela história, ela consegue nos trazer indícios que não são 100%, mas que sim, depois de um momento extremista, as pessoas não apostam em outra polaridade extrema. Elas apostam na moderação. Então, qual que vai ser o conectivo de moderação? Pode vir o Dória ser presidente? Pode sim. Essa coisa do Luciano Huck aí, né? Que todo mundo fala, Luciano Huck. Porra, Pode não, vir se cara, ele vir não. com Não, coisa não moderada. pode, cara. É, Deus é entendeu? mais, É pelo amor pior. de Deus. A gente não tem, tá numa situação de. Mas o Huck não tem competência nenhuma, gente. Ele tá atendendo a mesma pauta da direita, a mesma pauta do Partido Novo, o Partido dos Sim, banqueiros, né? Das elites. Então, sim, quem tá assim, com o Hulk 100% é o Setúbal, é o Jorge Paulo Leman, essa galera. sim. Então, assim, o que vai valer ali? É o discurso moderado. As pessoas param para ler o plano de governo de alguém que pretende entrar em alguma esfera de governo? Poucos leem. Né? Então, tudo vai depender do discurso moderado. Vejam que os políticos eles fazem um discurso moderado econômico, vamos dizer, se direcionando para as elites, mas tentando deixar a esquerda com um aspecto de social-democracia que não existe. Esses governos não se preocupam com o assistencialismo, e todo o assistencialismo dos governos de direita são populistas para uma reeleição. Então, o governo moderado vai vir no discurso de religião, as pautas clássicas, não aborto e afins. Então, esse é o discurso moderado, e esse tende a ganhar. Né? Por mais que a esquerda busque um discurso moderado, ainda tem a população não querendo o retorno de uma esquerda porque depositaram esperança numa extrema-direita e não deu certo. Eles sempre acham que a esquerda é extremista, então não vão fazer esse movimento de ir para a Sim, esquerda agora. Vai sim, ser um movimento de vou buscar um discurso moderado, pseudo-centro. Todo mundo fala, porque eu sou de centro. Não, de centro, caramba. Você tem uma tendência muito visível, escondida também em outras partes, mas é muito claro. Então, assim, infelizmente, para o cenário de 2022, nós não veremos, pelo menos, né? Claro que não é 100%, mas não veremos uma ida para um retorno de Bolsonaro de extrema-direita, não veremos, mas também uma esquerda que as pessoas acham que é extrema, não acho que veremos. Então, ali as chances estão muito favoráveis a Dória e qualquer outra pessoa dentro do cenário de uma direita moderadora que vai tentar combater com ele. Agora, pelas perspectivas de dados mesmo, que nós temos um norte do Brasil, por exemplo, o Nordeste e muitas outras partes do Brasil que ainda entendem o que foi o governo Lula, aí sim a gente pode ter um candidato que brigue com uma extrema moderada, como aconteceu com o Haddad e o Bolsonaro. Então, pode aham. ainda ter uma esquerda que lute e chegue num segundo turno? Pode. Então, assim, a tendência vai ser a direita moderada ganhar, mas a gente não vai desistir. A gente vai tentar fazer com que as pessoas deem essa chance e veremos qual que vai ser o candidato da esquerda que vai entrar no pleito. Então, Você assim, até, você até tocou um ponto importante aí, porque assim, eu estou acompanhando muito a questão dos processos da Lava Jato, tudo, principalmente aquela perseguição que eu encaro hoje como perseguição ao Lula, ao PT. E assim, o que você falou faz algum sentido, principalmente de que a surra que a esquerda vem tomando é muito recente, a surra midiática, né? Surra nas urnas também, é muito recente. E aqui em São Paulo tivemos um exemplo também disso, com o Guilherme Boulos perdendo aí em quase 20% para o Bruno Covas, né? O Bruno Dória, né? Esse é, lixo que está aí governando São Paulo, a capital. E assim, faz algum sentido, mas no entanto, eu não sei. Eu acho que
esquece que o Lula é PT, não tem como desvincular Lula do PT, mas enfim, vamos falar do Lula, da figura do Lula, porque sabemos que o Lula é uma figura muito carismática, uma figura que cativa de fato, e a gente sabe que o Haddad perdeu em si porque, faltando dias para as eleições, soltaram aquela delação fraudulenta lá do Palocci e também pediram o Lula de fazer campanha. Então, sabemos Uhum. o jogo que houve por trás disso, na minha avaliação, pelo menos eu penso assim. E assim, o Lula solto em 2022, o Lula estando ele com seus direitos políticos aí, podendo se candidatar ou escolher se ele quer ou não se candidatar e tal. Será que Uhum. se ele se candidata, na minha avaliação, eu acho que pelo menos ele de esquerda, o Lula de esquerda, candidato, ele já sairia com pelo menos 30% de votos. Eu acho que o resto Ah, é sim, aliança. 30% sim. 30% sim, mas qual o problema disso, né? Hoje a mídia está batendo na extrema-direita, né? A Globo parou de bater na esquerda, agora está batendo na extrema-direita. Então, gente, só deixa eu fazer um parênteses. Tô vendo vocês fazendo comentários aqui, beijo para todos vocês. Eu só tô concentrado na discussão aqui. Mas Eu também. Tem é, gente tipo, colocando aqui alguma coisa e eu também estou concentrado, porque está muito é, bom aqui o papo. não é ignorar, gente, pelo amor de Deus. Mas então assim, o Lula ele entra com porcentagens, as porcentagens que vêm mesmo de votos do norte e alguns setores, né, onde a atuação do PT as pessoas de fato sentiu. Só que qual o problema, né? As elites, né? Uma ala da elite já começou a bater no Bolsonaro, as mídias e as grandes mídias estão batendo no Bolsonaro. Então, assim, quando nós temos o Lula voltando, se conseguir os seus direitos políticos de volta, imagine a parte da elite se unindo novamente para fazer ataques diretos e indiretos contra Lula. Então, assim, para Lula ganhar, não quer dizer, não tem a ver com a competência política dele. Tem a ver quanto que ele vai aguentar as pancadas e como que as pessoas vão perceber ele apanhando, né? E quanto vão louvar ou não. O antipetismo é uma força muito forte para até mesmo agora 2022. Então, ainda é grande. Então, o Lula provavelmente vai começar a sofrer esse modus operandi que a extrema-direita ensinou para todo mundo, que é o disparamento de fake news. Então, imagina a quantidade de fake news em cima do Lula, as empresas que vão se aliar contra o Lula, porque antes se aliaram a favor de Bolsonaro e de fake news a favor dele. Então vão tentar fazer essas alianças aí, escusas, encobertas. As CPIs aqui do Brasil não funcionaram. As grandes denúncias, por exemplo, de um Intercept não funcionaram, não surtiu efeito, tá? E aí a gente tem a Globo. Você acha, Globo, que é a grande emissora, mas também as outras emissoras, não tem como a Globo vai querer comprar o discurso de mostrar notícias a favor do Lula. Algumas notícias vão passar, sim, mas as grandes polêmicas de escândalos de fake news vão ser maiores. Então, qual é a preferência da Globo? Um governo de direita moderado, pseudo-social, porque esse socialismo, eu já falei, é populista. Então, assim, o cenário para Lula nesse momento, é inviável. E o pior, que se Lula perde nas eleições, vai gerar um símbolo da derrota do PT, o que vai ser uma contra-propaganda para os partidos de esquerda. Então, Sim, faz Lula, sentido. ele precisa entender que Lula faz parte dos movimentos de greves do ABC Paulista, modus operandi que a elite não tinha aprendido. A elite foi aprender o modus operandi de sair para a rua foi em 2016, 2013, 2016 né? não, 2013. 2013. 2013, 2013. passes livres. Então ali a elite, não, eu fui nessas passeatas, eu fiquei com nojo no primeiro dia. Eles eram antipartidários, qualquer bandeira de partido eles coagiam. Então, assim, era a camiseta amarela começando a surgir nas ruas e tudo mais, que Sim, culminou na corrente de manifestações que tira por golpe a presidente Dilma. Então, assim, o Lula ele precisa fazer. O PT não fez autoanálise. O PT em algum momento não falou desculpa por ter falado de maneira elitista, desculpa por não ter de fato depositado a minha atenção aos pobres de fato, de ter ido resolver os problemas fundamentais, de não ter colocado as reformas na época do governo dele e ter deixado passar para Temer, para Bolsonaro e afins. O PT deveria ter feito reforma tributária, amplas reformas e não fez, porque ele vendeu a governabilidade do seu governo para atender os pobres. Eu sei que é um movimento extremamente justo, mas ao mesmo tempo perde sua governabilidade, deu o que deu. Então, o que o Lula deveria fazer? Fala, gente, não dá mais para eu continuar tentando a política. Eu tenho que apoiar. Porque o Lula faz parte de uma vanguarda que agora ela é antiga demais e antiquada. O Lula ele pode tentar entrar nas mídias sociais, mas ele não faz parte do seu modus operandi. Ele precisa escolher um partido, fazer uma aliança de esquerda e apoiar.
e fazer com que o seu poder de voto seja transferido para um novo partido, como por exemplo ele poderia apoiar o Boulos, tá? O Boulos é uma questão, eu amo o Boulos, mas o que que acontece? Ele lembra muito, ele é um intermediário, ele tem um pouco da questão de se envolver em mídias sociais e saber fazer uma boa praça e um bom marketing para a esquerda, fala bem, só que ele ainda lembra muito a escola que ele veio, que é a escola do Lula e do PT. Ele ainda está ligado com isso, ele é uma ponte de transição. O futuro presidente de esquerda aqui desse país, eu já disse em algumas outras lives que eu participei, é alguém que vai sair das mídias sociais e vai mostrar Sim, um novo modus operandi. sim, O modus, precisa vir vai daí. mostrar uma biografia justa e coerente, vai mostrar coerência, vai mostrar sensibilidade para o povo, caminho de sensibilidade, de trabalho conjunto, né? Então, eu não acho que o Boulos, ele pode ser o futuro presidente do Brasil, porque entre essas batalhas entre os partidos. Mas ainda não acho que ele vai ser o substituto do Lula. Não vai ter o impacto que o Lula teve. Então, o Boulos ele é uma pessoa extremamente necessária, mas é intermediária. Futuramente, talvez ele consiga apoiar alguém que de fato consiga sim representar e atuar, representar uma esquerda e fazer uma esquerda de fato atuante no Brasil, que não se venda, né? Principalmente para esse centrão que é a velha política. Então, assim, resumindo, não vejo. Lula não deveria entrar. Né? O que estão tentando fazer é trazer a imagem do mito da esquerda. Existe o mito da direita, que é o Bolsonaro, né, esse fantoche, mas o Lula é o mito da esquerda. Só que eu gosto daquela frase do filme do Batman Cavaleiro das Trevas. Vivo o suficiente para fazer o correto, mas não vivo para ser o mito, no caso. Vivo o suficiente para ser o mito, mas não viva mais para se ver se tornando um vilão, né? Então, o que está acontecendo? Lula não tem mais esse espaço político de atuação, ele precisa apoiar. Boulos está abrindo caminhos novos. Você vê que a esquerda já começou a um processo de moderação que eu faço umas vistas estreitas, porque vejo, por exemplo, as eleições que a candidata, a Dávila, estava, vamos dizer, enfrentando. Ela usou roupas e cores e a esquerda está se desdobrando para usar roupas que minimizem o vermelho, cores que minimizem o vermelho, que atendam a uma nuance de cores mais próximo com o patriotismo fascístico aqui do Brasil. Não, não é por aí, pelo amor de Deus. Então, assim, é até incoerente. Então você vê, a Dávila, ela começa usando cores mais para azul e tenta esconder um pouco a pauta vermelha, né, da esquerda, essa cromática vermelha que eu quero dizer. A forma de se vestir me parece uma candidata de centro ou de direita, não é? Você não precisa perder a identidade, não Não tem precisa que fazer. perder. Não Não, precisa. Eu sei que talvez ajude, mas você já quer começar a falar com as pessoas com máscaras e maquiagens. Não, o povo brasileiro precisa de uma pessoa sincera e coerente, não é? Então, aí depois que acabou as eleições, a Dávila começou a mostrar quem ela é de fato. Pintou o cabelo, faz as suas escolhas. Não precisa fazer isso depois das eleições. Você pode ser quem é e continuar, né? simples, A simples, Manu, né? obrigado, a Manu Dávila. Então, assim, você pode continuar sendo quem você é. E quando você mostra contrastes, a população começa a desconfiar. Peraí, então, e aquela coisa, né? Aquela forma que você estava se apresentando para as eleições, e aí muda, não é? Então, assim, não é marginalizando a forma como os candidatos da esquerda estavam procurando um novo foco. Você não precisa mudar a identidade, você precisa fazer um discurso sensível, um discurso que se direcione de fato para a população. Eu sinto falta, eu já estudei na faculdade, a partir dos anos 20, até principalmente nos anos 50, a gente tinha teatros nas portas de fábricas, artistas iam utilizar pela linguagem do teatro maneiras de empoderar o proletário e conscientizar. O PT esqueceu as fábricas, começou fazendo greves na ABC Paulista e não voltou mais, né? E voltou, na verdade, desculpa, né? Ele voltou sim, voltou para a ABC Paulista na hora que a corda estava no pescoço. Opa, foi E mal. aí, imagina. O Então, suporte aqui Lula não com a me corda no ajuda. pescoço volta para a ABC Paulista e faz com que a multidão se envolva ali para evitar a sua prisão. Né? Então, ali, na hora que a corda está no pescoço, você volta para o meio fabril, para os sindicatos, não é? É claro que ele não afastou completamente, ele sempre teve contato, mas não fez mais coisas simbólicas ali, foi Só ali que conversar no chão de fábrica, entende? É triste. você começar com essa análise dos sindicatos é muito importante hoje. Eu também analiso essa questão, mas eu olho também o movimento de que a elite, a mídia criou na cabeça das pessoas contra os sindicatos, ou seja, eles começaram a destruir Sim.
essa sociedade civil organizada, que são através das associações dos sindicatos. Hoje os sindicatos estão extremamente enfraquecidos, né, com essas reformas sindicais aí que o Temer pautou, que não passariam no governo Dilma, que não passaram no governo Dilma, nem no governo Lula. O Temer fez passar, então enfraqueceu os sindicatos. Hoje os sindicatos estão algemados, não conseguem, por exemplo, mobilizar o povo. Né? Criaram no povo uma consciência antissindicalista, que o povo deveria entender o seguinte, que você sindicalizado, você está mais forte, porque você sozinho, uma brasa sozinha apaga mais rápido. Então, se você está ali no meio de uma chama, você fornece mais calor, né? Então, os sindicatos hoje não têm esse poder que tinham. Se você vê, por exemplo, o 1º de maio, aquelas lives do sindicato, não tinha ninguém assistindo live, e nas manifestações, nas festas do sindicato do outro ano, também pouca gente foi, porque os sindicatos estão sendo descapitalizados. Justamente, isso é um movimento que está acontecendo justamente para deixar com que as pessoas fiquem isoladas, fiquem sem um movimento que Exato. represente elas, entende? Eu penso assim, Exatamente. agora eu penso também que, não sei, eu penso que ainda o Bolsonaro, o governo Bolsonaro abriu muitas feridas na sociedade, né? A ferida da homofobia, do preconceito, da xenofobia, do racismo, do extremismo, agora a fome querendo voltar, a carestia, no caso a inflação voltando, o desemprego que ele não cessa, né? Apesar de dizer assim, o desemprego é responsabilidade do Bolsonaro, não foi ele pegou, ele pegou o Brasil já com muito desemprego, mas ele não está fazendo algo que ajude a reverter esse quadro. Né? Então, e é papel dele, as pessoas deram a ele essa confiança, dizer assim, não, vamos eleger você para resolver isso, porque tá difícil a coisa. E ele não está resolvendo, porque não é pauta dele. Né? Então, assim, tem muita coisa, as pessoas deram a ele esses 4 anos, tutelaram a ele o Brasil esses 4 anos, e aí, então, não estão vendo o resultado. Pelo menos eu acho que algumas pessoas já perceberam isso. É claro que os mais extremados aí, esses doentes, bolsonaristas doentes, não perceberam porque eles não têm empatia, então eles não estão analisando essa questão, eles estão mito. Quando fala mito, eu odeio que usem mito para o Bolsonaro, porque o que torna ele um mito, minha gente, ainda mais um cara que fala tanta bobagem, isso não é mitológico, porque falar bobagem é de todo mundo. A gente, quando está no meio dos nossos amigos, a gente fala muita besteira, né? Então, assim, isso não é, se for assim, se for por falar besteira, todos nós somos mitos. Então, enfim, acho que não fizemos nada para isso, mas eu acho que o Brasil, quando chegar daqui a 30, 40 anos, que olhar para o presidente de 2018 a 2022, terá uma vergonha da história desse período, que eu acho que vai ser assim, vai querer se enfiar num buraco e tentar entender por que o Brasil se meteu nessa. Mas Assim como a gente tem vergonha da ditadura, né? Hoje. sim. Acho que muita gente tem. Claro que os saudosistas, tem muito vovô e vovó Ah, aí que fala que era bom no governo militar, isso, aquilo, outro, que eles gostam, por exemplo, tem brasileiros e brasileiras que gostam de ser comandados. Eles não têm, por exemplo, sim. a iniciativa, não têm atitudes, então eles querem alguém mandando neles e eles obedecendo a alguém. E eu acho que essa sociedade que temos hoje, essa galera aí de 1995 para cá, é uma galera mais autônoma, uma que tem mais iniciativa, que gosta mais da liberdade e tal. E ditadura nunca mais. Eu acho que não Sim. faz sentido, né? Não faz sentido. Mas Mas até te digo, por exemplo, o que eu sinto muita falta, né, é uma esquerda que, que tem os seus modos operantes ainda, é muito importante, mas que faça aqueles antigos e eram importantes, principalmente fazendo uma conciliação com a internet e as mídias sociais. Então, assim, as manifestações são extremamente legítimas e válidas, só que as manifestações, elas são palcos de demonstrações de pedidos emergenciais, de pautas e coisas que devem ser observadas com certa emergência. sim, Agora, o que eu sinto falta é uma esquerda que volte-se à população. Por exemplo, nós temos essa psicologia que surgiu agora, depois das últimas reformas, antissindicalista. E também eu sinto falta do sindicato e da esquerda como um todo ir atrás do pleito fabril, do lugar, né, do chão de fábrica, e fazer reuniões. Porque o que acontece? A gente vê as manifestações acontecendo, pedidos de greve, manifestações que sim, são gritos, mas são gritos de pedidos emergenciais. Essas são sim, válidas também, mas precisamos parar, sentar ali na frente do chão de fábrica e falar: vamos nos reunir, vamos conversar. Você não gosta de sindicato, por quê? Vamos explicar por que ele é importante. Explicar sim, de uma maneira que as pessoas exatamente, ouçam. E exato, usar a mídia social para fazer isso também. E uma coisa que eu tento muito quando eu gravo meus vídeos é baixar o nível da linguagem. É bem difícil para mim, mas eu estou treinando. Né? Mas existem pessoas que fazem isso maravilhosamente, falam com a linguagem do povo. E com a linguagem sim, do povo fazer eles entenderem. A gente precisa. Então, assim, você não gosta de sindicato?
Vamos conversar. Então a gente precisa de manifestações, sim, mas mais lugares de debate. E não lugares escondidos. Quantas reuniões de sindicato eu fui dentro dos sindicatos, lá embaixo do porão do sindicato? Não, gente, isso não tem um fator de Não faz acessibilidade sentido. importante. É muito pouco. Eu preciso ir para a rua, preciso ir para as praças. Coloca cadeiras ali em volta, todo mundo senta no chão em roda. Sim, Vamos exato. conversar. Vamos conversar. Vamos Por entender. exemplo, Se você não gosta, vamos lá. te interrompendo rapidinho, por Imagina. exemplo, eu gosto muito da figura do Ciro Gomes, gosto muito, sempre fui cirista, eu comecei a ser lulista a partir de 2016, hoje eu sou lulista, assim, abraço a causa do Lula, indique ele, quem indicar, eu vou estar com o Lula hoje, porque realmente eu comecei a perceber a grande farsa, a grande malandragem dessa Lava Jato, da turma que estavam realmente anti-povo, anti-Brasil, então eu abracei essa causa do Lula, mesmo trabalhando no mercado financeiro, espero que eles nunca venham aqui no TikTok me assistir, porque senão eu estou ferrado, mas enfim. É... Mas aí, o Ciro Gomes, que é um cara assim que eu acho extremamente capacitado, mas ele não vai, por exemplo, uma roda de conversa no meio do povo, ele vai no meio de intelectuais na É. universidade. O Ciro vai na universidade, você vê ele em Harvard, você vê ele na federal de não sei da onde, na federal de não sei. Jornais, revistas. Mas ele não vai no meio do povo. Exatamente. Porra, cara, vamos, Ciro, vamos pro meio do povo, Ciro, vamos falar pro povo, falar Exatamente. a língua do povo. E se o povo Exatamente. responder, se o povo fizer uma interpelação, não responda como o Bolsonaro. Porque o Ciro, às vezes, ele se esquenta muito facilmente, Ele ele é igual o esquenta. Bolsonaro, pega fogo É. no minuto. Respire, conte até 10, pratique isso, meu amigo. Vai pra... Faça igual o Lula, tenha carisma, paciência, Exatamente. né? Tem que Porra, explicar, tem que explicar. O povo está indignado e não está entendendo, beleza. E não quer, isso não é um movimento doutrinatório, não é chegar e a gente vai falar e acabou, vocês engolem isso e passam a acreditar. Não. É pegar e, você está entendendo que o sindicato faz isso. Tá, não, vamos explicar o que o sindicato faz. A gente pode explicar um resumo da história do sindicato, assim, sem grandes palavras complexas, uma coisa bem simples assim. Não é? Hoje, aqui em São Paulo, os sindicatos que dos professores e de toda a comunidade escolar está numa briga contra os sindicatos das escolas privadas e também a prefeitura e o Estado de São Paulo. Então, assim, essas atuações são importantes. Então, é preciso, sim, que a esquerda, principalmente a nova geração, que se aproprie das mídias sociais para explicar bonitinho, com muito respeito e tudo mais. É claro que a gente vai debochar de uma galera que dois neurônios e uma galera que não quer ouvir. Né? Se eu, você não Andrés, quer ouvir, não quer pelo menos tentar refletir sobre outro ponto, aí eu acho que o deboche é uma coisa que vai causar um impacto e talvez, quem sabe, amoleça um pouco essas grades, esses muros. De qualquer maneira, é importante explicar. Importante explicar o uso das mídias sociais e levar em consideração que existem pessoas que não têm acesso às mídias sociais e a gente tem que ir até elas. Tem que tem fazer que ir uma roda até. de conversa, né? Exato, exato, É exato. por Exato. aí. Isso Faz eu todo sinto sentido. falta. Usar teatro para fazer esse tipo de coisa. Eu vejo, por exemplo, os grandes não, mas pelo menos todo mundo, todos os artistas que vão escrever uma peça de teatro, uma obra artística, estão pressupondo a linguagem intelectual. Então, assim, não, se não estão pressupondo é porque querem que a sua obra de teatro ela se torne canônica, que ela seja bem criticada pelos intelectuais, então fica nesse meio. Eu sinto falta dos teatros de fábrica mesmo, aqueles que chegavam e com uma linguagem extremamente simples, simbólica e acessível, conseguiam fazer as pessoas entenderem. Eu sinto falta. Faz muita falta, com certeza. Eu acho que porque a massa é o povão, né? O povão precisa entender o que eles estão dizendo, porque aí mobiliza, né? Isso gera Sim, mobilização, isso gera comoção, isso gera transformação, revolução e tudo mais. Do contrário, ficamos nessa, exatamente. né? Exatamente. Mas é isso, meu querido. Eu só queria dar. A gente foi mais além do que eu imaginei. Eu só Não, queria dar eu uma gostei passadinha para. bastante, cara. Eu gostei de verdade mesmo, assim. Olha, foi muito esclarecedor. Fique à vontade, a hora que você quiser entrar aqui para a gente conversar, bater um papo. Fique à vontade, porque realmente foi sensacional. Já comecei a te Foi seguir, bom agora já mesmo. somos amigos, né? Sim, quando É. precisar também é só me chamar, tamo aí junto e a gente vai junto, Pô, tá? gostei muito de verdade. O papo foi excelente, né? Até deu mais que uma hora de live aqui, agora já dá até para Sim, encerrar a live. E depois eu vou salvar exatamente. essa live aqui, se me permitir, vou até usar ela Claro, para fica à colocar no vontade. YouTube, tá bom? Fica à vontade, tá? Beijo imenso, meu querido, e beijo a Valeu, todos que Bruno. ficaram aqui Beijo. comentando. Beijo. Desculpa não ler os comentários, tá? A gente estava aqui focado. Eu só vim aqui para a gente debater rapidinho uma questão que eu tinha colocado na live, mas aí foi, né? Não, foi muito bom, cara, de verdade, foi muito bom. Muito Ai, gente, legal. beijo imenso. Valeu. Beijo todo Abraço. mundo. Tchau, abraço. Tchau, tchau. Esperava, assim, foi de altíssimo nível, o cara manja muito, o cara é muito bom, né? Tem uma visão extremamente bacana e assim, espero que vocês tenham gostado também, tá?
Eu vou encerrar essa live aqui agora, vou almoçar, porque já são 12 horas e 15 minutos. Eu entrei aqui, era 10h59. Então, depois eu volto aqui mais tarde. O papo com o Bruno aí realmente foi sensacional, gostei bastante. E eu vou colocar essa live no YouTube, então, olha, mais um vídeo aí para entrar lá pro YouTube depois para vocês assistirem o conteúdo lá. Depois vocês vão lá, assistam, compartilhem o papo que a gente teve aqui, porque foi muito bom. Eu mesmo achei sensacional. Ele trouxe questões muito bacanas que eu não conhecia e, assim, é sempre bom alguém que possa enriquecer o nosso conhecimento, como ele fez aí. Eu achei, assim, muito, muito enriquecedor, muito aproveitador aí. Foi muito aproveitamento, não aproveitador, mas aproveitamento aí. O papo com ele foi assim, incrível. Então, obrigado a vocês que estão aqui, obrigado a vocês que me seguem. Já somos mais de 26.900. Estamos juntos, fora Bolsonaro. Nunca se esqueçam, eu deixei um vídeo do Lula lá no TikTok, depois vocês vão lá, comentem, curtam, compartilhem. Compartilhem mesmo, assim, joga nos grupos bolsonaristas, matem os bolsoloides de raiva. Eles vão morrer de raiva, porque a raiva é um remédio que eles tomam achando que a gente vai morrer, mas no final quem morre são eles. Então, não deixem de matar os bolsoloides de raiva, tá? Vocês não sintam raiva, simplesmente façam eles sentirem raiva, porque assim eles morrem, tá bom? Abraço, ótimo dia, ótimo final de semana.